calma, vamos lá. A Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante ao menos 17 detentos durante a saidinha do feriado de Natal. Quem chega conosco trazendo as informações dessas prisões todas é ele, o Fabrício Naitsky, que conta todos os detalhes sobre essas prisões, por que é que eles foram presos. Fabrício Naitsky, bom dia, meu amigo. Vejo que você está até sem terno vivendo esse calorão de São Paulo. É isso? É isso, Operação Verão, né, Koba? Situação complicada para quem tá na rua aqui, trabalhando, passando um calorão mesmo, viu? Olha, como você destacou, bom dia para você, Koba, pessoal da bancada, todo mundo que acompanhou o Morning Show. 17 detentos que estavam na saidinha foram presos já pela PM, vão voltar para os presídios imediatamente. Esse número que vem desde o dia 23, a última terça-feira, quando começou essa saidinha de Natal, até ontem de manhã, domingo de manhã. Então talvez até esse número já tenha aumentado, já tenha crescido nas últimas horas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os detentos estão retornando aos presídios por terem cometido os mais diversos crimes. A gente está falando aqui de casos de violência doméstica, tentativa de estupro, tentativa de homicídio, roubo, furto à residência, sequestro, um caso que aconteceu em Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo. Um idoso foi sequestrado, levado dentro do próprio carro para uma agência bancária para sacar dinheiro e entregar ao sequestrador. Esse idoso depois foi resgatado em Sorocaba. Em Taubaté, no Vale do Paraíba, 2 detentos que estavam na saidinha também acabaram sendo presos, um por tentativa de estupro, outro por tentativa de homicídio. Em Pirangi, no interior, também houve casos. Em Nova Odessa, pertinho de Campinas, também. Então, já são vários casos registrados. O que diz a Secretaria de Segurança Pública? Que 865 detentos, são 30 mil que saíram nessa saidinha de Natal, 865 detentos já descumpriram algumas das regras da saidinha. Alguns deles descumpriram mais de uma vez. Ao todo, foram registrados até o momento 994 infrações das regras de saidinha. Quais são essas regras? Bom, você precisa usar a tornozeleira eletrônica, ficar no município determinado pela Justiça, o município geralmente do seu domicílio, ou seja, se você é de São Paulo, você só pode ficar em São Paulo, não pode sair daqui. Precisa permanecer em casa entre as 7 da noite e as 6 da manhã, não pode sair de casa nesse horário. E também você não pode frequentar certos ambientes, por exemplo, bares, casas noturnas. Esse tipo de ambiente está vetado pela Justiça, além também da proibição do consumo de bebida alcoólica e de drogas ilícitas, completamente proibido pela Justiça. Esse benefício da saidinha temporária, como a gente falou, ele acontece algumas vezes ao ano, pelo menos 4 vezes ao ano, apenas para presos em regime semiaberto que apresentam boa conduta dentro do presídio. Aí eles recebem esse benefício e ele só vale para quem já cumpriu 1/6 da pena, no caso dos condenados primários, e 1/4 da pena para quem é reincidente. Ainda assim, muitos deles acabam não retornando ao presídio, são declarados foragidos, depois a Justiça, as autoridades vão atrás dessas pessoas, e outros também, como a gente destacou, se aproveitam dessa liberdade temporária, que não é exatamente uma liberdade assim, mas se aproveitam desse momento fora do presídio para voltar a cometer crimes. 994 infrações registradas em menos de uma semana, do dia 23, a última terça-feira, até domingo, dia 28, Koba. Que absurdo, Fabrício Naitsky. Você sabe que você foi falando todos os requisitos aí, tudo que acontece quando alguém tá numa saidinha dessa, Fabrício, e a professora Priscila foi te dando 10 aqui. Tá certo, é isso mesmo. Nota 10 pro Fabrício, né, Nota 10, com louvor. Aí, tá vendo? Já ganhou um nota 10 aí pra fechar o ano, hein? Quem diria que você ia acabar esse ano sem um nota 10, hein, Fabrício Naitsky? Obrigado, Fabrício. A gente se vê aqui na programação da Jovem Pan. Eu vou trazer para vocês um outro caso, justamente desses das saídas temporárias, que foi um caso que aconteceu em Indaiatuba na última sexta-feira. O criminoso, de 38 anos, foi preso
em flagrante e estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ele havia sequestrado um idoso de 61 anos e obrigou a vítima a realizar diversos saques em caixas eletrônicos da cidade. Foi a esposa da vítima que acionou a polícia militar após verificar as imagens das câmeras de segurança que mostravam justamente o assaltante levando o carro do idoso com o idoso. O caso reacende o debate sobre a concessão da saidinha, os critérios para esse benefício, a eficácia do uso da tornozeleira eletrônica na segurança pública. Você está acompanhando justamente as imagens, para você que nos vê por imagens, ali o senhor que estava saindo da sua casa, foi abordado por um criminoso portando um revólver na sua mão, ele ainda fecha o portão de casa, imagino que preocupado com quem pudesse estar ainda na sua residência, e o criminoso manda ele entrar dentro do seu veículo justamente para este sequestro, com uma tornozeleira eletrônica no pé e usufruindo do benefício da saída temporária. Tava vendo a ficha desse senhor aí, Priscila Silveira? Um cara que tem várias passagens por furto, por roubo, por estupro e tá justamente cumprindo uma pena por latrocínio, que é só o crime mais grave que a gente tem na nossa lei, que é aquele roubo seguido de morte. Alguém que mata só para levar o bem da pessoa e tá aí usufruindo do benefício da saída temporária, cometendo mais um crime, e esse é só um, hein? De tantos outros que o Fabrício trouxe pra gente, mais de 860 já descumpriram medidas. E aí? Sim, eu queria aqui esclarecer para nossa audiência, Koba, que esse Instituto da Saída Temporária foi retirado do nosso ordenamento em abril de 2024. Então, as pessoas perguntam, mas como foi retirado em abril de 2024? Ainda existem, né, esses meliantes, esses reeducandos, assim dizendo, que estão nas ruas. Justamente porque não atinge essas pessoas que tenham tido o direito adquirido, né, digamos assim. Então, por quê? Se ele cometeu o crime antes de abril de 2024, e ali no caso do reincidente, como bem colocou o Fabrício, cumprindo um quarto dessa pena na totalidade, ele vai fazer jus, tendo em vista que a saída temporária beneficiava, né, e beneficia os presos que estão em regime semiaberto, ou seja, eles já estão numa semi-liberdade, né? E aí eles ficam 5 hipóteses, né? Então é uma vez prorrogável por mais 4, então geralmente, como tem ali a ressocialização, não estou dizendo que ela aconteça, dias que as pessoas estejam mais em casa, né? Agora, eu quero chamar também uma atenção rapidamente, Koba, que o crime de extorsão, mediante sequestro, o crime de extorsão, de sequestro, eram crimes que tinham diminuído a estatística. E aí, com a questão do Pix, né? Se bem que este idoso, essa pessoa idosa Caixa eletrônico. Essa pessoa idosa que foi ali sequestrada foi pessoalmente, né? É uma modalidade que estatisticamente tinha baixado. Então, nos índices de extorsão ali qualificada, quando eu restringo a liberdade com o fim de trocar pela vantagem, acontece mais com a modalidade Pix. Então, ele restringe a liberdade dentro do carro, faz com que a vítima coloque os dados, né? E aí consegue essa vantagem. E aí, curiosamente, nessa modalidade, voltando à baila, né? Em Indaiatuba, essa modalidade aí de extorsão qualificada, que é muito... A gente não tem ali como a maior pena, mas é um dos crimes que a gente tem que combater, porque lida com a liberdade, né? E é patrimônio. Ô, João, mas mesmo sendo algo que essas pessoas ainda têm o direito, não deveria ser automático, né? Porque um cara desse, por exemplo, tem uma ficha corrida desse tamanho, um cara que coloca em risco toda a sociedade, com os mais diversos crimes possíveis. Não é só crime patrimonial, é crime contra a dignidade das pessoas. O cara é estuprador também. Além de ladrão, é estuprador, ele mata pessoas para levar o bem das pessoas, está latrocínio, né? Deveria ter algum filtro ali, alguém que fizesse um exame criminológico nos antecedentes da pessoa para falar, essa pessoa não merece conviver na sociedade porque ele vai cometer outros crimes, né? Pois é, Kobayashi, o que a gente observa é que, na minha visão, se parte da premissa errada da tal da ressocialização, né? Que é um conceito, né, das universidades de humanas, na faculdade de Direito, enfim, o preso vai se ressocializar, o que é uma grande mentira no meu entendimento, porque você pode punir a pessoa. Agora, ressocializar quem estuprou, quem cometeu um latrocínio, como que ressocializa essa pessoa? Isso não existe. Então, na minha visão, parte da premissa errada. Como a doutora Priscila bem colocou, esse instituto o Congresso encerrou em definitivo, né, em 2024, a gente ainda espera, né, um histórico disso, espera que o judiciário não se meta, como é comum o judiciário se meter para conceder benefícios a criminosos reais, né? Tô falando criminosos de crimes de sangue.
Então, qualquer pessoa passa rapidamente para o semiaberto, como você bem colocou, né, na progressão de regime, é condenado a um crime, a gente vê bem isso nessas séries de TV bandidólatras. Ele rapidamente muda de regime e começa a gozar desses benefícios, né? Saidinha. Qual o sentido de alguém que matou o pai e a mãe sair no Dia dos Pais e Dia das Mães? Qual o sentido de alguém cometer um estupro, sair no Natal para se ressocializar? E a vítima vai se ressocializar como?